Bom dia a todos. Este vídeo vai falar sobre a questão do misticismo nas religiões e os seus perigos. Para começar, eu gostaria de ler o versículo de Ezequiel, capítulo 13, a partir do começo, né? Diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Né? O que diz esse texto aqui? O profeta está falando contra pessoas que sentem suas emoções, sentem coisas no seu espírito, querem ensinar alguma coisa e profetizam em nome de Deus. É. Por que eu estou citando esse versículo? Milhares de pessoas de diferentes religiões. Aqui no Brasil, principalmente, nós vemos isso na religião pentecostal. Mas isso não significa que é a única religião. Apenas existe mais isso nessa religião porque é o que há de mais popular no Brasil. Mas o mesmo fenômeno acontece no judaísmo, tá certo? Acontece, sei lá, nas outras religiões, tá bom? Todas as religiões têm essa questão do misticismo e dos excessos, dos abusos, né? Qual é o problema do misticismo? Existe uma comunicação com Deus e com o homem? Eu acredito que existe, entendeu? Eu acredito que existe uma comunicação entre Deus e o homem, certo? Só que, veja bem, nós seres humanos, por definição, desde a criação, nós somos limitados. Nós não somos deuses, nós somos criação, nós somos limitados, né? E sendo limitados, nós temos algumas barreiras para a comunicação divina, que são, por exemplo, a nossa emoção, não é? Nós temos uma emoção. Muitas vezes, essas pessoas que dizem que viram alguma coisa de Deus, que sentiram alguma coisa de Deus, nada mais aconteceu do que uma simples emoção na vida dessa pessoa. E ela sai dizendo a todo mundo que foi Deus que falou, não é? E nós temos que saber que nós não somos perfeitos, nós não somos ilimitados. Muitas vezes nós não sabemos das coisas espirituais. Vamos ver a Bíblia, vamos citar a Bíblia, os exemplos bíblicos, né? Será Jó sofreu tudo aquilo ali, não é? Jó sabia o que estava acontecendo? Não, ele não sabia do que estava acontecendo com ele. Ele estava ali se lamentando, talvez se arrependendo até dos pecados dele, porque ele não sabia das coisas espirituais que estavam acontecendo. Nós somos seres humanos limitados, nós temos que saber disso, né? José. José ele passou por enormes sofrimentos, né? Mais de 10 anos de sofrimento sendo torturado, sendo jogado dentro de poço, não é isso? De calabouço egípcio, injustiçado, né? E será que ele estava consciente dos motivos espirituais do que estava acontecendo? Não. Lá no final da história dele, ele foi dizer: Ah, vocês estão vendo? Deus me mandou aqui para sustentar vocês aqui no Egito. Né? Mas ele não, durante toda a trajetória dele, ele não sabia o que estava acontecendo nas esferas, nos planos espirituais. Né? Só que hoje em dia, qualquer Zezinho da padaria acha que é profeta, que sabe das coisas espirituais. De repente, já chegaram pessoas em mim e disseram: Olha, Deus mandou eu te dizer isso, e nem venha dizer que ele não disse, porque ele disse a você também. Essas pessoas, pelo menos a mim me parece, que elas têm algum problema psicológico, tá certo? Porque eu acho que não é comum você querer viver uma vida de Elias ou de Eliseu na Bíblia nos dias de hoje. Se a gente prestar atenção, a Bíblia, ela não relata um ano de história, nem 2, nem 10, nem 100, nem 200 anos de história. Na Bíblia estão relatados milhares de anos de história, não é? E nesses milhares de anos de história, será que todos os personagens viviam num mundo mágico de milagres, de misticismo, de grandes experiências com Deus? Não.
Eu só posso citar três grandes milagreiros extraordinários da Bíblia: Moisés, Elias e Eliseu. É claro, houve outros também, mas esses foram os principais, né? Quer dizer, quais foram os patriarcas do povo hebreu? Abraão, Isaque e Jacó, né? Abraão e Jacó tiveram experiências espirituais, sonhos e tal. Isaac não, Isaac passou a vida dele todinha trabalhando, fazendo poço, não é? Sem ter grandes experiências espirituais. Aí eu pergunto, Isaac, por acaso ele era um carnal safado, não sei o que, e os outros dois eram corretos? Gente, a nossa vida nessa terra não precisa ser uma pirotecnia de coisas espirituais e místicas, vendo Deus, ouvindo Deus, fazendo coisas maravilhosas, fazendo milagres, presenciando milagres. Nós não precisamos disso para crer em Deus, não é? A nossa própria existência nós já a devemos a Deus. A nossa própria existência é um milagre, não é? Devemos ser gratos por tudo na nossa vida. Por que que vocês acham que a gente precisa viver uma vida de milagre, de misticismo, de loucura? E como eu disse no começo do vídeo, citando o profeta Ezequiel, existem pessoas que dizem as coisas do seu próprio coração, dos seus próprios sentimentos e colocam para Deus, né? E essas pessoas estão erradas. Agora me diga, gente, tem certas igrejas aí que vem, qualquer pessoa recebe o microfone, né? Qualquer pessoa recebe o microfone, vai lá, mente, né? Diz mentira, né? E vocês fazem o quê? Quando ouvem a mentira, vocês ficam em euforia, acreditando que é Deus falando, na verdade é um sujeito falando uma mentira, né? Eu já vi duas pessoas contando o mesmo testemunho, né? Um imitando o outro, em igreja pentecostal. Outro dia, um dia desses eu vi um cara que chegou lá pedindo dinheiro, dizendo que Deus falou com ele, não sei o quê. Aí se levantou um velhinho lá do ministério e disse: Homem, para de mentir. Vocês estão vendo? O cara disse ao vivo e a cores, segundo ele, com profecia de Deus, que o outro estava mentindo. Vocês estão vendo como existe exageros nesse mundo místico, né? Outra coisa, esses grandes milagreiros televisivos, você só pode crer em um deles. Por quê? Porque cada um diz que o outro tem demônio. O pastor A diz que o pastor B o persegue. O pastor B diz que o pastor A tem demônio. O pastor C diz que os dois anteriores têm demônio, né? Até expulsa o demônio dele ao vivo. E tem os vídeos para provar o que eu estou dizendo. Não venha dizer que eu estou inventando isso ou sendo malvadão. Tem os vídeos provando isso que eu estou dizendo. Então, o misticismo, muitas vezes, na maioria das vezes talvez, ele é usado para promover loucuras, crimes, né? Quantos pastores chegam aí dizendo, nós já vimos na televisão, que o fim do mundo está próximo, pega os membros da igreja, vai servir de escravo para ele, né? Isso não é só pastor, rabino, falsos rabinos pelo menos. Alguns anos atrás, um louco em Israel, que se dizia rabino sem ser, ele começou a pregar tortura de crianças, não é? Dizendo que era para purificar as crianças, não sei o quê, e várias crianças foram torturadas brutalmente por esse louco. E os seguidores dele, né? Os seguidores dele dizendo o homem espiritual, o Messias, o Mashiach, não sei. Então, gente, vocês estão percebendo, às vezes, essa loucura mística de você achar que fala com Deus, que você ouve Deus, que não sei quem é homem de Deus, que homem de Deus que nada é um pecador do caramba, meu Deus do céu. Um pecador, uma pessoa toda errada, você sabe que está toda errada. Mas mesmo assim você finge que não sabe, finge que é um homem de Deus, um místico, um milagreiro, né? Então, qual é a posição mais prudente a respeito de misticismo? É você não ser místico. Porque se você não for místico, se você não acreditar nessas manifestações, ou pelo menos buscar acreditar o mínimo nelas, você não corre o risco de pegar um cara que falou do coração dele e dizer que foi Deus, né? Ao passo que se você não aceitar um verdadeiro profeta, digamos assim, quem disse que você fez algo errado? Você apenas foi prudente, né? Isso aqui eu estou trabalhando no campo da suposição. É claro que eu acho que
A grande maioria, se não todos, dessas pessoas que dizem que são profetas, na verdade são charlatães, né? São pessoas que estão ali meio loucas da cabeça, porque a religião de vocês já acredita que precisa haver essas coisas. Vocês estão entendendo por que tem? Porque vocês acreditam que precisa ter. Na verdade, não precisa ter. A grande maioria dos personagens da Bíblia não tiveram grandes experiências, grandes misticismos nesse mundo e, na minha opinião, a própria vida já é um grande milagre, a própria vida já é uma prova suficiente da existência de Deus. O próprio mundo é um presente desse Deus para nós, né? E ele fala o que quer de nós através de sua palavra, que muitas pessoas já estão até desprezando por causa do misticismo, né? Dizem, não, eu recebo a revelação de Deus, e aí a palavra fica para trás. É isso que está acontecendo. Então, espero que este vídeo sirva de ensinamento para alguém. Obrigado por ter assistido. Você pode se inscrever aqui neste canal para receber mais vídeos.